Fala pessoal, beleza? Olha só, e o Gilmar Mendes que acaba de tomar um baita de um check-in, na plataforma de Elon Musk. E sim, meus amigos, foi categorizado pela plataforma como disseminador de fake news e eu trago para você os detalhes agora aqui no canal. É bomba, meu amigo. Se esse país for um país sério, é claro que o ministro Alexandre de Moraes vai colocar o ministro Gilmar Mendes para responder o processo, o inquérito do fim do mundo. Também vai processar Gilmar Mendes por fake news, não é isso? Afinal de contas, pau que dá em Chico, meu amigo, dá em Francisco também, não deveria ser assim? Esta é a informação que eu trago para você agora aqui no canal e em homenagem ao ao Elon Musk, que categorizou, repito, o Gilmar Mendes como disseminador de fake news, dê o seu like, comenta e compartilha. Eu vou colocar na tela para você aqui agora a falácia de Gilmar Mendes referente a um dos contextos mais importantes que o Brasil está vivendo. E isso mostra, gente, o quanto o STF está realmente passando dos limites nesta nação. Usuários do X, que é a plataforma de Elon Musk, contestaram Gilmar Mendes por fala sobre a DPF, ou seja, a DPF das favelas é eu vou explicar para você como é que funciona. E o Supremo Tribunal homologou parte do plano de redução da letalidade policial apresentado pelo governo do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma baita de uma ação cara de pau. Muito pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal, você pode assistir nos podcasts aí a participação dos policiais. Eu não sei se você gosta desse tipo de assunto. De vez em quando eu gosto de ouvir as histórias, dos ex-sargentos da Rota, ex-sargentos do BOPE, os caras contando, seus perrengues com a bandidagem, e muitos deles falam que hoje o maior empecilho da polícia para a polícia poder realizar o seu trabalho não é o bandido, porque polícia não tem medo de bandido. O maior empecilho hoje chama-se Direitos Humanos do PT e Supremo Tribunal Federal. Trabalham juntos, inclusive o tempo inteiro intimidando o trabalho da tropa policial, chamando a ação ostensiva da polícia de abuso. Existem os excessos? Existem. Existe policial que não vale nada? Existe. Eu tenho que falar isso para você. Como existe jornalista na minha classe que não vale uma picada de fumo, como existe ministro que não vale nada, existe policial também que não honra a farda que veste. Esses têm que ser expulsos da corporação, ir para a cadeia e pagar pelos seus crimes. Agora, a maneira covarde com que o Supremo Tribunal Federal age contra a população, principalmente proibindo ações policiais nas favelas, na verdade, na minha opinião, só fez com que o aparato do crime organizado criasse muito mais força do que antes. A informação é a seguinte, dá uma olhadinha aí. Usuários do X denunciaram, é isso mesmo, mandaram lá para o Elon Musk e falaram, é mentira isso daqui. Uma nota, uma postagem do ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte Brasileira que foi publicada aí no fim de semana. O magistrado divulgou informações em que a corte teria elaborado, é isso mesmo, propostas da ADPF das favelas. O que significa isso? Olha o que ele escreveu. O Supremo construiu uma proposta histórica para promover a segurança pública e o combate ao crime organizado sem incentivo ao abuso da força policial. Olha que canalice isso daqui. Gilmar Mendes falou também, a decisão é chamada de ADPF das favelas, que resulta no diálogo com representantes do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil. Isso aqui é muito perigoso. Para mim, gente, e isso é uma opinião minha, eu desconfio
Não estou dizendo que é. Não coloque palavras na minha boca, mas qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que quando nós falamos estabelecer um diálogo, né, coibindo o trabalho da polícia. Porque nós estamos coibindo o abuso. Não, coibindo o trabalho da polícia e promovendo o diálogo entre representantes do Estado, políticos, Ministério Público, politicagem, Defensoria Pública, a turma do PT. Sim, meus amigos, a turma do PT. Esse aqui é o detalhe. Que turma do PT? A turma do direito dos manos. E a sociedade civil? Tá bom que é a sociedade civil aqui que eu acredito. Sei. Tá? Em resposta, a galera no X meteu-lhe o sarrafo. Taca-lhe pau no Gigi. Eles compartilharam o link da versão digital da Constituição e acabaram com o Gilmar Mendes. Compartilharam uma versão digital da Constituição de 1988 e, além disso, argumentaram que o Supremo não tem competência. Não tem competência para apresentar planos de governo ou propor leis. Repito, juiz do Supremo Tribunal não tem competência, não tem autonomia, não tem voto, não tem quórum, não tem moral para representar o povo brasileiro, a vontade do povo para apresentar planos de governo, porque não é governante, nunca recebeu voto de ninguém. Isso aqui é ilegal, isso aqui é usurpação de competência, isso daqui é invadir os poderes. Eles falam tanto da harmonia dos poderes. Isso aqui é assunto de prefeito, de vereador, de governador, de deputado federal, estadual, de presidente da república, de ministros, chefes de estados, menos de juiz. Apresentando planos, né, de governo ou projetos de lei. Também não pode apresentar projeto de lei. Eles não são legislativo, não legisla. Não faz parte de suas atribuições, atividades definidas como função do poder executivo ou legislar, uma vez que não são indicados políticos, não eleitos pelo povo, pelo voto popular. Ressalta a comunidade que deu sim, né? Deu sim, aqui ó, um comunicado, contexto adicionado pelos leitores. Olha aqui pra você ver, ele foi fazer graça, colocou a notinha aqui fazendo gracinha, né? Como que se fosse um deputado, como que se fosse um senador, como que se fizesse parte do PT. Fazer parte do PT faz, mas não tem legitimidade para isso. O Supremo não tem atribuição. Ficou feio. No próprio post dele, junto com o post dele onde ele quis fazer média, olha o que está escrito: Supremo não tem atribuição de propor plano de governo ou leis. Não faz parte de suas atribuições atividades definidas como função do Poder Executivo ou legislar, uma vez que não são indicados políticos e não são eleitos pelo voto popular. Sabe o que o povo está dizendo aqui? Vai caçar um serviço, Gilmar Mendes. Vai caçar um serviço para o senhor fazer, que deve ter muito aí, de fato, para fazer, né, no Supremo Tribunal Federal, ao invés de ficar se metendo com política. Parabéns ao povo, parabéns ao X, parabéns ao Elon Musk. Que vergonha, passou vergonha. Vou colocar maior na tela aqui para você. Olha que vergonha, gente. Isso aqui é vergonhoso para ele. Ah, não, isso aqui é vergonhoso. Deixa eu ver se vai aumentar aqui. Aumente, meu filho, aumente. Não aumentou aqui, piorou tudo. E é assim mesmo. Gente, a política brasileira não é para amadores. E o Hugo Mota
que não tinha nada até ontem e agora, após um problema imoral do Flávio Dino, o Hugo Motta passa, inclusive agora, a ter o rabo preso com a Polícia Federal em um baita de um BO. Eu já contei isso para você aqui no canal, mas eu quero trazer hoje aqui os desdobramentos. Por quê, gente? Porque o negócio está feio, tanto para o Flávio Dino quanto para o Hugo Motta. Preste atenção nessa informação que eu acabei, inclusive, de levantar para você aqui. Vou até dar aqui uma atualizada, porque é muito importante o que eu vou trazer aqui para você nesse momento sobre o BO envolvendo o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino. Isso daqui, gente, mostra que a política brasileira, repito, não é para amadores. Preste bem atenção. Um escândalo envolvendo, presta atenção aqui, um escândalo envolvendo os assessores de Flávio Dino, acusado de acessar indevidamente o sistema da Procuradoria-Geral da República no estado do Maranhão, 130 vezes para favorecer aliados políticos, pode ser mais do que uma simples denúncia isolada. Quando juntamos isso ao fato de que o Supremo Tribunal Federal acionou a Polícia Federal para investigar o pai do Hugo Motta, presta atenção aqui, querido, já vai dando o seu like aí, ele é muito importante, inclusive, para o bom andamento aqui do nosso canal. Claro, ele ajuda o canal, lógico que ajuda, mas ele também faz com que você mostre para o algoritmo do Google que você não é trouxa e que você não quer ficar recebendo conteúdos aí fajuto e ser enganado, passado para trás pela mídia comprada. Preste atenção. Nós estamos aqui diante de uma jogada de mestre, de um jogador de altíssimo nível nesse tabuleiro, nesse xadrez da política chamado Flávio Dino. E o Hugo Motta, inocente, meu amigo. Inocente. Um camarada que até ontem, eu já trouxe isso aqui no canal, até ontem não tinha experiência nenhuma na política brasileira. De repente, o seu pai agora pode ser preso por duas questões. Olha como é que o negócio tá feio pro Hugo Motta, o novo presidente da Câmara. Pode ser preso o pai de Hugo Motta se Hugo Motta pautar a anistia dos condenados do dia 8 de janeiro. Primeiro porque nós acabamos de colocar aqui uma denúncia do deputado Marcos Costa, né, do PL, que está denunciando a movimentação dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos bastidores de Brasília, indo gabinete por gabinete atrás de políticos safados que tem rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, pedindo para que eles não coloquem para anistia aí para funcionar. Isso daqui já é um escárnio. Segundo, quem pauta, só quem tem o poder de pautar o PL da anistia é o presidente da Câmara, Hugo Motta, que até ontem devia só para o Bolsonaro a eleição dele. Só é presidente porque o Bolsonaro ajudou. Agora hoje ele deve para o Bolsonaro e também está devendo para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o pai dele está envolvido em um baita de um esquema de corrupção. Quando juntamos isso, então, ao fato da denúncia isolada de Flávio Dino, que a imprensa não deu nenhuma moral, ou seja, quando juntamos isso ao fato da Polícia Federal ter sido acionada para investigar o pai de Hugo Motta, João Motta, em um caso que ganhou
destaque político somente entre os comentaristas de direito, porque a imprensa também não está falando nada sobre isso, nós percebemos uma coisa. Surge então a narrativa intrigante de que estaria o Supremo Tribunal Federal usando o seu poder de investigação como uma arma para calar opositores políticos. Hugo Motta, um deputado da base conservadora, até ontem, teria agora o seu rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, repito, em duas questões. Seu pai envolvido em um baita de um escândalo de corrupção, e o Supremo Tribunal já mandou avisar: nós sabemos e temos aqui um trabalho feito pela Polícia Federal em nosso favor que deixa você em maus lençóis. Segundo, senhor Hugo Motta, preste bem atenção no que eu vou dizer para o senhor. O escândalo envolvendo o nome de Flávio Dino é passivo de impeachment. Vou repetir. O escândalo. Primeiro vamos aos fatos do escândalo, conforme reportagem do Estadão do último dia 31. Túlio Simões, Lucas Souza, assessores de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, são acusados por Valdênio Caminha, procurador-geral do Maranhão, de usar computadores do Supremo Tribunal Federal debaixo do nariz de Flávio Dino para acessar informações sigilosas da Procuradoria-Geral do Maranhão. O objetivo, segundo a denúncia, municiar o Partido Solidariedade, ligando então o Otenino Neto, aliado de Dino, aliado de Dino, em uma ação contra o governo ou o governador Carlos Brandão, que é um desafeto do ministro Flávio Dino. Ou seja, os acessos ocorreram em 20 de fevereiro de 2025 e no dia seguinte o Solidariedade já protocolava um pedido de afastamento do governador, que tem um desafeto com o Flávio Dino, lá no Supremo Tribunal Federal. Estranhamente, na mão de quem que cai? Do Flávio Dino, meu amigo. Coincidência ou jogada ensaiada? Repito, jogada de um grande mestre. Os assessores negam a irregularidade, mas o silêncio de Dino no Supremo Tribunal Federal alimenta a suspeita. Esse caso se expõe em uma possível politização do Supremo, com o ministro supostamente usando seu gabinete para interferir em disputas regionais. Se Dino está por trás disso, isso é caso de impeachment. Isso é caso do Ministério Público investigar. Isso é caso do ministro Hugo Motta aceitar qualquer pedido, por exemplo, de uma CPI para investigar esse tipo de fraude em gabinete de ministro, para saber se é só lá. Será que é só no gabinete do Flávio Dino que isso acontece? Não sei. Não era para acontecer em gabinete de ministro nenhum, mas segundo denúncia, aconteceu debaixo do nariz de Flávio Dino. E aí, aqui está a mordaça, aqui está o freio, aqui está a ação. Quando a Polícia Federal mete o pé, meu irmão, na porta da casa do pai do Hugo Motta, isso aqui neutraliza, paralisa toda e qualquer ação do presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, em favor da anistia e contra um possível pedido de impeachment, CPI, investigação da Câmara Federal em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Então, calando a boca, essa que é a grande verdade do Poder Legislativo, que teria total competência para fazer investigação, para fazer convocação na Câmara Federal para tirar esclarecimentos. Um presidente de uma Câmara Federal pode. Mas você vê como que o Brasil não é para amador? Outrora Hugo Motta não devia nada para ninguém, agora tem um rabo preso com o ministro Flávio Dino. Isto é
um absurdo. Olha, eu já ouvi falar de lobby de empresário bandido, já ouvi falar de lobby de político safado, né? Mas lobby de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estou espantado. E o que eu vou te mostrar aqui, querido espectador, nada mais é do que o checkmate, né? O checkmate do movimento da Avenida Paulista, que está deixando essa turma completamente apavorada. Esse é o grande detalhe. Essa turma está em completo desespero e eu vou contar para você os detalhes agora aqui no canal, porque veja a denúncia envolvendo o nome, provavelmente, estou dizendo provavelmente por conta do modus operandi, né? Por conta do Perdeu Mané, por conta das condenações abusivas, por conta da Débora. Eu quero falar para você da denúncia do vice-líder da oposição no governo, vice-líder porque atua fortemente na oposição contra esse governo maldito. O nome dele é Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul. Você já ouviu falar dele? Já ouviu falar dele? Comenta para mim aqui se você já ouviu falar dele. Olha que ponto que nós chegamos e olha a denúncia que o Maurício Marcon ele traz para nós aqui agora no Expresso Notícia Nacional. Isso aqui, gente, é só para você ter uma ideia do quanto valeu e do quanto repercutiu a voz do povo na Avenida Paulista. O quanto é importante quando você dá o seu comentário, quando você dá o seu like, quando você se inscreve, quando você compartilha, como isso é importante. Tenha certeza disso. A diferença que faz, por exemplo, quando você pega um conteúdo como esse aqui e compartilha e manda nos grupos de WhatsApp da sua família, é impressionante a força popular contra os lobistas do Supremo Tribunal Federal fazendo função de político. Eu vou repetir, fazendo função de político porque estão desesperados porque a anistia pode trazer o presidente Bolsonaro de volta. O povo clamava na Avenida Paulista que a Avenida Paulista chegava a tremer. Volta Bolsonaro. A Câmara Federal, só para você ter uma ideia, a Câmara Federal está sentindo a pressão das ruas. Ela está sentindo o teu like, o teu comentário. A Câmara Federal, os vendilhões da nação, aqueles que venderam inclusive o presidente Bolsonaro outrora, eles sabem que se eles votarem contra o projeto da anistia, eles não voltam mais para o poder. Porque isso é um jogo de poder. E o pior de tudo, os ratos sabem que se o Bolsonaro voltar, acabou a mamata deles. O fenômeno Bolsonaro, o fenômeno do projeto da anistia, que dá ao presidente Bolsonaro a chance dele voltar a governar o Brasil, está deixando o ministro do Supremo Tribunal Federal com diarreia, meu amigo. Para não falar caganeira, porque é muito feio falar caganeira. Nunca fale isso. Nunca fale isso. Fala diarreia que é mais bonitinho. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão com diarreia. Sentados em seus tronos, suas privadas de ouro, só levanta da privada quando dá uma aliviada para procurar os deputados e senadores safados que devem para a justiça. Esse é o grande detalhe, devem para a justiça, porque eu duvido que ministro do Supremo Tribunal Federal
está procurando deputado e senador honesto para fazer lobby. Quem é que diz que está tendo lobby, Rodrigo? Ué, alguém que está lá dentro. O Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul. Gaúcho, aguerrido. Olha que absurdo que o Maurício Marcon está denunciando. O vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, Maurício Marcon, do Podemos, afirmou, com exclusividade à revista Oeste, que integrantes do Supremo Tribunal Federal, preste bem atenção, estão pressionando a Câmara dos Deputados com o objetivo de barrar o avanço da proposta que prevê a anistia à turma do dia 8 de janeiro. Acredito que o maior obstáculo seja o fato do lobby, disse Marcon. Segundo o deputado, a pressão para que líderes não apoiem a anistia ocorre não apenas por parte do governo, dos deputados de esquerda, mas também, sobretudo, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito sério. É ou não é? Isso aqui é sério demais, ué. Quer dizer que... Qual é o medo, né? É a pergunta que eu faço. Coloca para mim aqui nos comentários também, você, o senhor e a senhora. Escreve para mim aqui nos comentários qual é o medo. Que medo é esse que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão do projeto da anistia, por exemplo, ser aprovado? Qual é o medo, senhores? Que medo é esse, Barroso? O que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? O que é que está acontecendo? Que nós, o povo brasileiro, vamos ficar sabendo quando o presidente Bolsonaro voltar a ser eleito pelo povo brasileiro em 2026 e voltar a sentar a cadeira da presidência da República. O que é que vocês aprontaram que o povo vai ficar sabendo? Que vocês estão completamente desesperados, completamente apavorados com a volta do Bolsonaro. Vocês viram na Avenida Paulista o povo gritando: volta Bolsonaro. Viram ou não viram? Onde vocês estavam? Vocês estavam tudo acompanhando. Vocês estavam tudo com o celularzinho na mão, né? Dentro do banheiro. Né? Na maior diarreia da história, acompanhando o que estava acontecendo. Sim, vocês sabem que se o presidente Bolsonaro voltar, acabou para o sistema, acabou para vocês. Muito está em jogo. Ou vocês acham que esse lobby, segundo Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, é só porque eles têm orgulho de manter a posição deles? Não, não é orgulho, não. É medo do Bolsonaro voltar. Essa é que é a verdade. E posso falar uma coisa para vocês? Vocês passam sebo nas canelas. Trabalhem com força, porque o homem vai voltar. Ao que depender do povo brasileiro, ao que depender dessa nação, o homem vai voltar, queira vocês ou não. As pessoas deixaram de assistir Luciano Huck, o marido da Angélica. Diz que a Angélica está chorando em casa até agora. As pessoas deixaram de assistir a programação nojenta da Globo. E ontem, celulares, televisores acompanharam um movimento mais poderoso que esse país já viu. O Datapovo desmascarou a Folha de São Paulo, desmascarou
toda a imprensa escrita brasileira nojenta. E sim, mais de 1 milhão de patriotas ontem deixando a Globo em pânico. Isso não tem preço. Deixa eu repetir para você, isso não tem preço. O povo brasileiro deixando o sistema completamente acovardado. O Brasil está em ebulição, uma bomba de repercussão internacional. É bom deixar claro isso daqui. Explode o cenário político no Brasil. Os deputados que estavam em cima do muro ontem tiveram que descer às pressas pela pressão popular. Mais de 1 milhão de patriotas só na Avenida Paulista. Absolutamente nada. Eu vou repetir para você. Nem artista internacional, nem artista nacional, nada, nenhum tipo de movimento hoje é capaz de fazer a Avenida Paulista ter 1 milhão de pessoas nas ruas. Nem virada cultural, nem virada do ano, absolutamente nada. Ninguém leva mais gente para as ruas do que o presidente Bolsonaro. E a Globo teria, não é só a Globo não, todo o sistema teria a obrigação moral, no mínimo moral, de contar o que aconteceu na Avenida Paulista. Na verdade, é um movimento avassalador que expõe, inclusive, a manipulação da imprensa vendida, incendiando o povo brasileiro, tomando as ruas para desarticular o que chamam de plano covarde do ministro Alexandre de Moraes, do próprio ministro Barroso, em prender o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro deixa claro no seu pronunciamento histórico que a qualquer momento, inclusive pela manhã do dia seguinte, ele poderia ser preso. Mas o negócio é o seguinte, eu quero ver quem vai ter coragem de prender o Bolsonaro depois desse movimento bombástico na Avenida Paulista, e está de parabéns o Datapovo, ok? Tudo começou com uma revelação bombástica nas mídias tradicionais, aonde deram uma notinha desse tamaninho aqui, uma notinha covarde e imoral do que aconteceu na Avenida Paulista. Preste bem atenção, é um escândalo sem precedente. A Folha foi pega no flagra e agora o povo sabe a verdade, exclamou o comentarista Rodrigo Constantino, que também ficou indignado com a nota baixa, com a notinha de rodapé ridícula da imprensa brasileira no dia de hoje. A explosão na Avenida Paulista, mais de 1 milhão de vozes contra o sistema. O próprio advogado, uma pessoa séria, que é o Pavinato, chegou a falar, e levantando, inclusive com autoridades, a possibilidade da Avenida Paulista ter marcado ontem com pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas marcando presença com a bandeira do Brasil nas mãos, a mulherada com batom levantado. Isso fala mais do que qualquer cartaz. Antigamente não podia levar cartaz. Qualquer cartaz em manifestos do presidente Bolsonaro seria categorizado pelo Alexandre de Moraes como um ataque à democracia. O batom da mulherada levantado ontem representando a Débora, a pedido da Michelle Bolsonaro, que pede para elas levantarem o batom, foi a maior sinalização e o maior protesto silencioso. Esse é que é o detalhe, silencioso, porque não teve grito de ordem, não teve grito, palavra de baixo calão, não teve absolutamente nada ofensivo. Um batom mostrou para o mundo que o Brasil vive uma ditadura judicial. Esse é que é o grande detalhe, imposta pelo Supremo Tribunal Federal, a centenas de milhares de famílias que choram hoje seus entes queridos. Choram por quê, Rodrigo? Choram vivos, mortos, porque foram cerceados de sua liberdade. O deputado Nicolas Ferreira, uma das lideranças mais importantes do movimento, subiu no trio, inflamou a multidão e ele disse, o que vimos hoje na Paulista é histórico.
Mais de 1 milhão de brasileiros desarticulando o plano covarde de Moraes e de Barroso. Eles pensaram que poderiam nos calar, mas o povo acordou. O Brasil não aceita mais ser manipulado. Nicolas Ferreira deixou bem claro. A senadora Damares, do Republicanos, também marcando presença, né, inflamou a multidão, dizendo: Deus está com o Brasil. O povo na Paulista mostra que não se curva ao sistema. A Globo e a Folha de São Paulo e o STF estão de mãos atadas, não vão poder lutar contra a verdade, disse a Bia Kicis. A Globo está em pânico, né, gente? Esse é o grande detalhe. Enquanto o povo tomava as ruas, a Globo, principal símbolo da grande mídia brasileira, né, em pânico porque estava em frangalhos com sua audiência, porque a família conservadora brasileira ontem estava assistindo o que de fato tinha que assistir. Quem não pôde ir na Avenida Paulista estava assistindo nos seus celulares, estava assistindo em casa, estava assistindo na sua Smart TV, estava acompanhando de alguma forma, ouvindo pelo rádio, as rádios que estavam fazendo cobertura, nossos queridos patriotas, irmãos conservadores, né, que tem canal de YouTube, os que foram lá presencialmente, os que repercutiram fazendo os reacts, né, que é colocando a tela do lado e fazendo o comentário, não importa. O que interessa é que ontem ninguém deu a mínima pro domingo da Globo. Repito para você, Luciano Huck, Angélica, esposa do Luciano Huck, todo o sistema ontem em frangalhos, chorando as pitangas no camarim, porque não tinha audiência. Globo ontem, enquanto Bolsonaro estava comandando o trio, não tinha audiência. Uma revolta popular que celebrada, inclusive, pelo ex-presidente Bolsonaro, que usou as redes sociais agora há pouco para exaltar o movimento. Mais de 1 milhão de patriotas na Paulista. O Datapovo mostrou a verdade que a mídia esconde. O povo deu o recado. O Brasil não aceita mais ser enganado. Parabéns ao povo brasileiro. Vamos juntos para um Brasil livre, escreveu o presidente Bolsonaro em um post que já alcançou até agora mais de 500 mil de visualizações em poucos minutos. Bom, o Supremo está sem saída. Nos bastidores, o Supremo Tribunal Federal estaria completamente apavorado. Fontes revelam que Alexandre de Moraes, Luiz Barroso, alvos de críticas, né, das críticas mais ferozes, estariam planejando inclusive uma resposta para conter a onda de protestos. Mas para vários comentaristas brasileiros, cientistas políticos, eles estão dizendo o seguinte: quanto mais mexer com Bolsonaro, pior vai ficar para o sistema. Quanto mais mexer com Bolsonaro, pior vai ficar para eles. Eles sabem que o povo está no comando agora. Mais de 1 milhão de brasileiros na Paulista mandando recado. Ou vocês respeitam a Constituição, ou o Brasil vai parar, declarou um dos maiores comentaristas políticos do Brasil, né? O nosso querido Rodrigo Constantino, que também mandou a real. O futuro, gente, ele é incerto. O Brasil vive um momento de tensão máxima. De um lado, o Datapovo, do outro lado, a imprensa vendida que não sabe o que fazer com essa jamanta nas mãos. Não tem como esconder.